faça uma noite maravilhosa. Espero que você tenha uma noite excepcional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live. E hoje aqui nós vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre riqueza. Quem aqui quer ter dinheiro? Você quer ganhar dinheiro? Quanto dinheiro você quer ganhar? Você tem vontade de ganhar muito dinheiro? Você gosta de ganhar dinheiro? Você gosta de ter dinheiro? Por que você não tem, então? Por que você não tem dinheiro se você gosta tanto de dinheiro? Mas hoje aqui você vai descobrir o porquê que você não tem dinheiro, mesmo gostando tanto de dinheiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O áudio tá bom? Comenta pra mim. Fala pra mim se o áudio tá bom. Eu sou o maestro e você está na corte. Seja muito bem-vindo à corte. Comenta pra mim aqui, por favor, se o áudio tá bom, se vocês estão ouvindo bem o que eu tô falando. Porque eu vou falar de um assunto muito importante aqui agora. Sabe de qual assunto? Beleza, vou aumentar um pouquinho a voz então. Você sabe de qual assunto que nós vamos falar hoje? Obrigado, viu, Kaká? Nós vamos falar hoje sobre dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro. Seja bem-vindo, Arthur Levi. Vamos falar sobre dinheiro? Obrigado por me seguir, irmão. Vamos junto porque juntos nós somos mais fortes. Se você gosta tanto de dinheiro, obrigado, viu, Kaká? Boa. Se você gosta tanto de dinheiro, por que você não tem? Sabe me dizer? Por que você não tem dinheiro se você gosta tanto de dinheiro? Eu sei falar pra você o porquê. Porque você gosta de uma pessoa e nem por isso você atrai ela pra você. Você gosta de um famoso, de um cantor, de um político, nem por isso ele vai chegar na sua casa e bater na sua porta. Você precisa saber atraí-lo. Você precisa saber chamar a atenção dele. Se você não chama a atenção do dinheiro, ele não vai vir até você. Entenda. Se você corre atrás do dinheiro, é sinal que ele tá correndo de você. Por quê? Porque você tá correndo atrás, mano. Quando você corre atrás, é sinal que o bagulho tá na frente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que inverter esse jogo. Você tem que fazer o dinheiro correr atrás de você. E quando você fazer o dinheiro correr atrás de você, é você quem vai estar na frente. Ele vai estar te seguindo, ele vai estar te perseguindo, ele vai te encontrar, mano. Entende? E como que eu faço, Luiz? Tá, eu entendi. O que eu faço para o dinheiro correr atrás de mim? É isso que eu vou te ensinar nessa live. Então já curte. Aperta no coraçãozinho. Dá bastante coraçãozinho aí, que tem muita gente precisando ganhar dinheiro, precisando aprender a fazer dinheiro. Por quê? Porque tá falido, tá quebrado. E dinheiro é um dos pilares emocionais de todo lar, de toda casa, de toda família, de toda pessoa. Entende? Então curte essa live, porque assim o TikTok entrega para mais pessoas. E tem muita gente precisando aprender a fazer dinheiro, a ganhar dinheiro. Deixa eu dar uma arrumada aqui, acho que ficou melhor. Então, turma, é o seguinte. Como que faz pro dinheiro correr atrás de você e você parar de correr atrás do dinheiro? Quando você quer espantar uma mosca, você usa um produto chamado inseticida. E o que o inseticida faz? Ele repele, ele afasta, ele expulsa os insetos de perto de você ou daquele ambiente. Então, quando você não tem dinheiro, é sinal que você está repelindo o dinheiro. Está fazendo ele fugir de você. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que colocar em você algumas crenças, alguns pensamentos, uma mentalidade que vai atrair o dinheiro. Porque quando você quer expulsar um mosquito de perto de você, você usa o repelente. Só que quando você abre um saquinho de carne e começa a assar essa carne, vem mosquito até de lá do Japão, em cima da carne. Por quê? Porque a carne atrai o mosquito. Agora, o repelente expulsa o mosquito. Você tem que fazer isso também na sua cabeça, porque quando você tem uma mentalidade de riqueza, você atrai a riqueza. Quando você tem a mentalidade que expele o dinheiro, você fica correndo atrás do dinheiro, trabalhando pra cacete e não consegue fazer dinheiro. Eu tô aqui nessa live porque na sexta-feira eu fiz a primeira venda de um produto high ticket digital, um produto 100% digital, com entrega digital, tudo digital.
E eu fiz essa venda de um produto de R$ 1.000. Pela primeira vez eu vendi um produto de R$ 1.000, um produto digital. E esse produto foi uma mentoria. E eu tava aqui nessa live, e eu tava fazendo a live aqui, aí chegou uma pessoa, comentou assim, cara, eu preciso da sua ajuda porque eu tenho R$ 300 mil, eu não sei o que fazer com R$ 300 mil. E aí eu peguei e comecei a conversar com essa pessoa, ela me chamou no direct, a gente se conectou pelo WhatsApp, e ela comprou uma mentoria de como multiplicar os R$ 300 mil que ela tem. E é por isso que eu tô aqui, porque isso aqui faz muito sentido para algumas pessoas. Entende? Você precisa aprender não só a atrair o dinheiro, mas multiplicar esse dinheiro que foi atraído por você. E como que eu faço para atrair o dinheiro até mim? Você precisa mudar as suas crenças, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar. Você gosta tanto de dinheiro, mas você nem fala dele. Por que você não fala do dinheiro? Quanto mais você fala do dinheiro, quanto mais você fala a palavra dinheiro, mais você atrai o dinheiro para você. Entende? Como que eu faço para atrair o dinheiro? Você precisa entender qual é a frequência do dinheiro. Pessoas ricas falam de dinheiro, falam sobre multimilhões, falam o que quer comprar, e você não fala nada. Você nem fala os teus sonhos para você mesmo. Você precisa afirmar para você, porque quando você afirma para você, quando você fala assim pro seu cérebro, cérebro, eu vou comprar um helicóptero. O seu cérebro obrigatoriamente precisa ativar um gatilho. E esse gatilho se chama coerência. Quando você fala para você mesmo, cérebro, eu vou comprar um Rolex, você está falando para o seu cérebro e ele automaticamente vai acionar o gatilho da coerência. Ou seja, ele vai fazer com que você alcance esse objetivo. E quando você fala isso em público, é ainda mais poderoso. Essa forma de atrair a riqueza, de atrair aquilo que você quer. Então você precisa falar sobre aquilo que você quer. Por quê? Porque a autoafirmação, você falar aquilo que você quer, vai afirmar para o seu cérebro aquilo que você quer. Você gosta tanto de dinheiro, você quer tanto dinheiro, mas o seu cérebro nem sabe disso. Por quê? Porque você não fala. Você precisa falar para o seu cérebro aquilo que você quer. Só assim ele vai saber o que fazer. Só assim ele vai te entregar o passo a passo. Entenda, você já tem tudo dentro de você. Qual que é o problema em questão? O problema em questão é que você soterrou tudo isso. Você soterrou a sua capacidade de produção de riqueza. Você soterrou a sua capacidade de produção de múltiplos milhões de reais. E é por isso que você não ganha múltiplos milhões de reais. Porque a partir do momento em que você... Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a altura aqui. Isso. Para me olhar olho no olho para você. Então, você já tem a habilidade de fazer múltiplos milhões de reais. Mas por que você não faz múltiplos milhões de reais? Nem 10 mil reais? Porque você não aprendeu a estratégia correta. Você não aprendeu a mentalidade correta. O dinheiro é uma mentalidade. 10 mil reais, se você ganha 10 mil reais, quer dizer que você tem a mentalidade de 10 mil reais. Uma mente que vale 10 mil reais. Se você aprende a fazer múltiplos milhões de reais, quer dizer que a sua mente aprendeu a fazer múltiplos milhões de reais. Ou seja, você tem uma mente milionária. Tem um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. É um livro muito famoso. E ele ensina muito sobre isso, sobre a mentalidade, sobre as crenças que ficaram gravadas na sua cabeça. Coisas que a sua mãe falava para você como: o dinheiro é sujo, os ricos são ladrões. E você automaticamente e inconscientemente guardou essa crença na sua cabeça. Por quê? Porque é uma pessoa muito importante falando isso. Entende? É uma pessoa muito importante falando para você. É a sua mãe que tá falando para você, não é qualquer pessoa. E ela tá falando o quê? O dinheiro é sujo, meu filho. E você vai colocar a mão em alguma coisa que é suja? Você coloca a mão na bosta? Você não coloca a mão na bosta, por quê? Porque a bosta é suja, você vai ficar fedendo se você colocar a mão na bosta. Logo, você não vai colocar a mão na bosta. Então, você não vai colocar a mão no dinheiro, em muito dinheiro, se você imagina que o dinheiro é sujo. Boa noite, Henrique Rebouças. Eu sou Henrique também, Luiz Henrique. E olha pra você ver como que é a mentalidade da riqueza, irmão. Quando eu comecei a estudar o meu próprio nome,
e eu percebi que o meu nome era Henrique, eu comecei a falar para mim mesmo, meu nome é Henrique de enriquecer, então eu vou ficar rico. Olha isso que louco. Isso é mentalidade de riqueza, irmão. Entende? Tudo isso é mentalidade de riqueza. Você precisa ativar gatilhos. Que massa, Luiz Henrique, com um Z do mesmo, igualzinho o meu, mano. Igualzinho o meu. Luiz Henrique. Então você precisa, tudo que você, quando você assume a mentalidade de rico, de riqueza, de múltiplos milhões de reais, você começa a usar tudo a seu favor para gerar ainda mais riqueza. Entende? Quando eu comecei a falar isso, irmão, que o meu nome era Henrique, então eu tinha que enriquecer, olha que louco, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu conciliei. Por quê? Porque eu já tinha uma mente de milhão. Entende? Então, quando eu comecei a falar isso, eu era um pintor, mano. Eu ganhava R$ 80 por dia. Eu ganhava R$ 80 por dia. Depois disso, já teve várias e várias vezes que eu, tipo assim, fiz R$ 9.000 no dia. É muita grana para quem eu sou, para quem eu era, na verdade, né? Porque hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Então eu era um pintor, já cortei cana na roça, já colhi café, já fui pedreiro, servente de pedreiro, ajudante de serralheiro, vendi sorvete, vendi alface. Eu já fiz todas essas coisas. Entende? Já fiz faxina, trabalhei de faxineiro já, para ganhar cento e poucos reais por dia. E já teve negócios que eu fiz de R$ 9.000. Só que por quê? Porque eu mudei a minha mentalidade. E quando eu mudei a minha mentalidade, eu comecei a atrair a riqueza para mim. Ela começou a correr atrás de mim. Entenda, o dinheiro ele é uma energia. O que é uma energia? É como se fosse um imã, e o imã ele tem uma energia que puxa para ele o objeto. E você, se você conseguir alinhar a frequência de múltiplos milhões, você vai começar a puxar para você os múltiplos milhões. É assim que funciona o dinheiro. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, irmã, mais ele está correndo de você. Se você corre atrás do dinheiro, significa que ele está na sua frente, ele está avançando e você está atrás, correndo atrás. Tem até o brasileiro ele fala muito isso, né? Eu tô correndo atrás. Tô correndo atrás. Para de correr atrás, mano. Faz os bagulhos correr atrás de você. Faz o relógio que você quer correr atrás de você. Faz o carro que você quer correr atrás de você. Quando você ativa a sua mentalidade de super rico, irmã, não tem como. O dinheiro vai te achar. Você pode ficar na sua casa, escondido debaixo da cama, que o dinheiro te caça e ele te procura, ele te acha. Por quê? Porque você é um só correndo atrás de múltiplos milhões. Mas o dinheiro não, é múltiplos milhões correndo atrás de um só. Não tem como. Entende? É muito difícil fugir do dinheiro quando você ativa a mentalidade de riqueza. Então tudo é questão de mentalidade. Por que o pobre é pobre? Porque ele tem mentalidade de pobre. E como que eu faço para descobrir, Luiz, que eu tenho a mentalidade de pobre? Quando você fala de dinheiro, fala de riqueza, fala de pessoas muito ricas, você fala meio que desprezando essas pessoas. Ele é rico, mas não sei não, hein? Deve ter alguma coisa por trás. Foda-se o jeito que a pessoa fez dinheiro ou não fez dinheiro. O problema é dela. O que importa é possível. Entenda. Todos os múltiplos, as pessoas multimilionárias hoje, os bilionários, a maioria deles não eram ricos de nascimento, não nasceram ricos. A grande maioria dos multimilionários da nossa geração, turma, não nasceu multimilionária. Não nasceu rica, não nasceu em berço de ouro. A maioria dessas pessoas construíram riquezas. Por que você não construiu ainda? Por que você não consegue fazer dinheiro? Fica com ânsia, choro quando fala de dinheiro. É sinal, irmão, que você precisa falar mais disso. É sinal que você precisa falar mais disso. Você precisa entender que a sua cabeça, ela é como se fosse uma geladeira. Imagina isso, o seu subconsciente é como se fosse uma geladeira. E lá dentro dessa geladeira tem coisas que os seus pais colocaram lá. E você tem medo de tirar de lá. Que é coisa do tipo, dinheiro não é sujo, pessoas ricas são ladrões. Entende? Esse tipo de coisa fica lá dentro da geladeira. E quando você vai procurar lá dentro da sua geladeira, que é o seu subconsciente, o seu subconsciente fala pra você assim, ó, você não pode. Por quê? Porque ele não tem esse produto pra te entregar.
Então, como que você vai ficar rico se você não tem o produto que vai fazer você ficar rico? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá nessa geladeira, tirar as coisas ruins que os seus pais colocaram lá dentro e colocar coisas boas, coisas novas. Entende? Como que você coloca coisas novas lá dentro? Falando para você mesmo. Entenda, você precisa falar para você mesmo aquilo que você quer. Assim você vai trocar as suas crenças de mentalidade. É só falar. Tem alguém me convidando aqui. Me convidando a turma. Eu não quero essas treta aí não, mano. Eu quero fazer mais dinheiro, mais riqueza. Então, irmão, o que eu aconselho você fazer? Fale para você mesmo. Eu posso. Porque quando você fala que você pode, automaticamente, quem vai duvidar de você? É você que tá falando para você. Entende? Se você depende da aprovação de outra pessoa, se você precisa que outra pessoa fale para você que você pode, eu tô falando para você agora, você pode. Você quer provas de que você pode? Quem eram os grandes milionários de hoje? Quem eram esses caras? Pega Jeff Bezos, começou a vender livro na garagem de casa. Pega Mark Zuckerberg, era um estudante de faculdade que se juntou com outros amigos e, bum, criou o Facebook, um império trilionário. Quem era Pablo Marçal? Quem era Paulo Vieira? Quem era Thiago Brunet? Esses caras são multimilionários hoje. Eles são vizinhos aqui. Eu moro no bairro deles. Mas quem eram eles antes? Eles eram quebrados, ferrados, fudidos. E o que fez isso acontecer com eles? A mudança de mentalidade, a metanoia. A palavra de Deus fala o seguinte, Paulo fala lá na palavra de Deus o seguinte: não vos conformeis com esse mundo. O que quer dizer isso? Não se conforme com a sua vida de hoje, com esse mundo, com as coisas atuais, mas renovai-vos pela renovação da sua mente, transformai-vos. Na verdade, esse é o termo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E foi isso que eles fizeram. Eles não aceitaram, mano, viver aquilo que eles viviam. O que eles fizeram? Eles se transformaram em outra pessoa. E como que eles fizeram isso? Renovando a mentalidade deles. Isso aí é palavra, mano. É palavra de Deus, é Bíblia que fala isso. É Paulo, entende? Apóstolo de Cristo que fala isso. Que você precisa se transformar. Se transforma. Quando você assumir a responsabilidade pela sua vida financeira, pode ter certeza, tudo vai mudar. O jogo é outro quando você assume a sua responsabilidade financeira. Entenda, a responsabilidade financeira da sua vida é sua. Se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer acontecer. Mas eu não estou falando para você correr atrás do dinheiro. Lembre-se, é o dinheiro que tem que correr atrás de você. Porque se você está correndo atrás do dinheiro, significa que ele está na sua frente. E aí é 1000. Você, um só, correndo atrás de 1000. Você não vai conseguir alcançar. É você sozinho, tentando pegar 5.000. É você sozinho, tentando pegar 10.000, 1 milhão, 100 milhões, 1 bi. É você sozinho. Como que você correndo atrás de 1 bi, você vai conseguir pegar 1 bi? É impossível. Você precisa inverter. Quando você inverter essa ordem, fazer o dinheiro correr atrás de você, aí vai ser 1 bi correndo atrás de um só. É impossível não ficar rico. É impossível não ganhar dinheiro. É impossível. E, cara, eu tô tão confiante nisso que eu falo, porque é o seguinte, eu tô aqui desde o dia 1º de dezembro fazendo live. Eu já vendo produto na internet desde 2020. Produto low ticket, produto de baixíssimo valor. Não apareço, não tem meu rosto. A maioria deles é e-book ou é um curso que eu gravei, mas assim, não tem o meu rosto estampado no momento da venda. Eu não faço o marketing diretamente. E esses produtos vendiam lá. E aí, nesse mês de dezembro, eu tomei a decisão de vir pro tudo ou nada. De cair matando, cair quebrando. Então, todo dia eu faço live. Quando eu não faço live, eu faço uma gravação e publico no meu YouTube. Então, eu tô gravando todos os dias. Eu aumentei a pressão nisso. E eu acredito tanto nisso, cara. Por quê?
Porque em 20 dias, ou menos, hoje é dia 21. Em 21 dias que eu tô nessa pressão, eu já consegui fazer a minha primeira venda high ticket. A primeira venda high ticket. Por que você não consegue? Porque você não tá fazendo o que tem que fazer. Cara, quem sou eu? Igualzinho a você. Até meu nome é igual ao do Luiz Henrique aí, mano. Até meu nome, o Z é o mesmo. É a mesma coisa, eu não sou diferente de você. Você não é menos que eu, nem eu sou mais que você, nem vice-versa. Nós somos iguais. Qual é a única diferença entre mim e você? A única diferença é que eu mudei a minha mentalidade. Eu segui o conselho de Paulo, apóstolo de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu renovei a minha mente. E quando eu fiz isso, o que aconteceu? O dinheiro começou a correr atrás de mim. Então eu fiz a minha primeira venda na sexta-feira. A minha primeira venda high ticket, que é acima de R$1.000. Cara, em 21 dias, tem acabamento uma coisa dessa? E esse produto foi uma mentoria individual, 1 a 1. E o cara, é o seguinte, o cara, ele é profissional em fazer um trabalho que ele faz lá, não vou expor tudo aqui, mas ele deu meio que um golpe de sorte, entre aspas, e ganhou R$300.000. E ele não sabia o que fazer com o dinheiro. E aí eu tava aqui na live falando com ele, batendo um papo, falando na live aqui, né? Ele começou a comentar ali, cara, é o seguinte, é isso, aconteceu isso e isso. E aí ele me chamou no PV, eu troquei uma ideia com ele, chamou no WhatsApp e contratou a minha mentoria para eu ajudá-lo a multiplicar essa riqueza dele. Para eu falar para ele o que ele pode fazer com essa riqueza. O que ele pode fazer com esse dinheiro, aliás, né? Porque, na verdade, isso é uma semente de riqueza. Se ele souber plantar, ele será rico. Se ele não souber plantar, ele será mais pobre do que ele já foi um dia. Porque, normalmente, quando a pessoa ganha muito dinheiro e depois ela quebra financeiramente, ela volta a um estado pior do que o zero. Por quê? Porque quando você não tem nada, você não tem crédito, você não consegue fazer dívida grande, e daí por diante. Mas quando você ganha um bom dinheiro, todo mundo quer te emprestar dinheiro. O banco quer te emprestar dinheiro, seu vizinho, suas primas, sua tia, todo mundo quer te emprestar dinheiro quando você tem dinheiro. Então, se você tem dinheiro, o banco abre um crédito absurdo para você. E aí você vai lá e pega esse crédito com o banco, e usa esse crédito, e usa o seu dinheiro e pau! Por quê? Porque não tem mentalidade de riqueza. Então, se você souber plantar o dinheirinho que você tem hoje, eu garanto para você que você vai poder fazer muito mais do que você já sonhou um dia, desde que você saiba plantar. E aonde que eu devo plantar o dinheiro que eu tenho hoje? Primeiro de tudo, se você não sabe aonde plantar, você precisa plantar mais em você. Entende? Olha isso, cara, é muito louco. Porque eu fiz a minha primeira venda high ticket, acima de R$1.000, a minha primeira venda, em 21 dias. Em 21 dias. Só que eu tenho 27 anos. Por que eu já não fiz antes, cara? Por que eu não fiz antes a minha primeira venda? Por quê? Porque eu ainda não tinha investido em mim. Mas aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler. Eu leio a Bíblia faz tempo já. E aí eu li um Provérbios onde Salomão fala o seguinte: venda tudo que você tem e compre a sabedoria. Porque ela é a coisa principal. Mano do céu! Eu virei uma máquina de vender o que eu tinha e comprar sabedoria. Comprar sabedoria, comprar sabedoria, comprar sabedoria. Comprar acesso, comprar estar perto de gente que faz aquilo que eu queria fazer. Cara, mudou completamente o meu game. Em 21 dias eu fiz a minha primeira venda high ticket. Quando eu decidi, ainda que eu tenha que vender tudo que eu tenho, eu vou investir em mim. Eu vou fazer a minha mentalidade ser outra, ser diferente, ser transformada. Porque quando eu faço isso, e aí foi que eu descobri, cara, é só inverter o game, mano. Porque você é um só, correndo atrás de 1 milhão, não vai conseguir nunca. Você vai pegar outros 999.999 vai estar fugindo de você. Você vai pegar um só. Agora, quando você faz o dinheiro correr atrás de você, todo game muda, tudo fica diferente. Por quê? Porque aí é 1 milhão correndo atrás de um só, você não consegue fugir do dinheiro. Desde que você aprenda a ser atraente ao dinheiro, ao invés de repelente de dinheiro. Porque existem
esses dois. Existe a pessoa que atrai e a pessoa que repele. Se você é repelente de dinheiro, que pena. Vai ser complicada a vida. Mas se você se torna atraente de dinheiro, se você começa a atrair dinheiro para você, meu Deus do céu! É uma explosão. Começa a vir dinheiro de todo lado. É muito louco. Cara, e tem coisinhas simples que eu faço na minha vida. E quando eu paro de fazer, eu paro de ganhar dinheiro. E aí quando eu volto a fazer, eu volto a ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro rápido? Quer ganhar dinheiro rápido? Eu fiz um vídeo, eu postei um vídeo agora há pouco. E nesse vídeo eu tô falando exatamente as coisas que precisa ser ditas se você quer ganhar dinheiro. Se você quer começar a atrair dinheiro. Se você faz essa afirmação, se você escreve isso, o dinheiro vai brotar de algum lugar, velho. De algum lugar vai brotar o dinheiro. Às vezes, quando eu tava precisando muito de dinheiro, já aconteceu isso, tá? De assim, eu tá no zero. Zero, zero, zero. E aí eu ir e começar a falar isso. Falar bem assim, ó. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores, de diversas fontes e de várias pessoas. E comigo fica e se multiplica em minhas mãos. Assim é construída a minha riqueza e abundância. Amém. Simples assim. Bum! 2 dias depois, tal, venda de 9 mil reais, 10 mil reais, não sei quantos mil reais. E toda vez que eu tava precisando de dinheiro, eu começava a usar isso. De algum lugar eu recebia dinheiro. E às vezes até de lugares diferentes, de várias pessoas, e começava a virar um regaço de entrar dinheiro de lugar que eu nem sabia de onde estava vindo. Mas por quê? Tudo por uma simples afirmação. Por quê? Porque quando eu falo para mim mesmo, eu acredito. Agora, quando outra pessoa fala, ou quando outra pessoa fala o contrário, você não pode, quem é você para achar que vai ficar rico? Sai de perto de gente assim, mano. Se tem uma pessoa que duvida de você, manda ela tomar no toba dela e sai de perto dela. Não fica perto. Porque essa pessoa vai derrubar a sua frequência e vai fazer você parar de acreditar em você. E tudo que você precisa é acreditar. E se você não acredita, fudeu o plano. Então o plano é, acredita em você, mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Ai, minha esposa, é qualquer pessoa, mano, que seja. Acredita mais em você. Você pode ir pronto. Você quer uma prova disso? Jesus fez uma porrada de milagre. Transformou água em vinho, multiplicou. Mano, eu li hoje. João 6. João capítulo 6. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 20 mil pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios. Olha o que Jesus fez. Mas tudo bem, ele fez tudo o que ele fez e aí no fim de tudo ele fala assim, ó, com a sua fé, obras maiores do que a minha, você vai fazer. E aí você não acredita em você? Você tá louco, mano. Quando na vida eu posso fazer coisas maiores do que o próprio Jesus fez. Você tem noção de uma coisa dessa? Então por que duvida de você? Não duvide de você, mano. Você tem o poder da morte e da vida aqui, ó. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia, mano. A Bíblia fala. O poder da morte e da vida está na sua língua. E aí lá em Tiago fala o seguinte. Assim como o navio, que é gigantesco, é guiado por um pequeno leme, assim é a sua língua, guia a sua vida. Então entenda o poder da afirmação. Começa a falar. Eu posso, eu sou rico, eu sou multimilionário, eu tenho uma mente de bilhão, eu sou o recurso, eu faço o que eu quiser, tudo posso naquele que me fortalece. Fala pra você e acredite e começa a fazer aquilo que tem que ser feito. O que tem que ser feito? O seu próprio cérebro vai começar a te falar. Por quê? Porque a partir do momento que você fala assim, ó, eu tenho uma mente de bilhão, um exemplo, tá? Eu tô falando coisa que eu falo. Porque eu não quero mais ter uma mente de milhão. Eu não quero ter uma mente milionária mais. Agora, a minha mente já é de bilhão. De bi. Então, o que eu faço? Eu começo a falar assim, ó. Eu tenho uma mente de bilhão. Se eu falo isso pra mim, eu acredito. Se eu falo isso pra você, eu sou obrigado. O meu cérebro é obrigado a alcançar o bilhão. Ele vai ter que alcançar. Por quê? Porque é uma lei chamada lei da coerência. Se hoje você fala, eu sou corintiano, e o Corinthians perder, amanhã eu vou te perguntar, que time você torce? Você vai falar que você é palmeirense? Não vai, por quê? Porque você já me falou que você é corintiano.
Assim é o seu cérebro. Se você fala uma coisa e amanhã eu pergunto para você de novo, se eu falo assim para você, como que é sua mente? A minha mente é de bilhão. Se eu pergunto amanhã para você de novo, você vai falar, a minha mente é de bilhão. Tá, mas cadê o resultado? Eu tô construindo. E o cérebro vai construir, mano. Acredita. Tudo é possível ao que crê. Isso é Bíblia. Ah, mas eu não acredito. Aí é o problema, porque tudo é possível ao que crê. E ao que não crê? Nada é possível. Por que você tem o resultado que você tem hoje? Porque você acreditou que poderia. Por que você tem o carro que você tem hoje? Porque você acreditou que poderia. Tudo que você tem hoje, ou que você não tem hoje, é resultante das coisas que você acredita ou não acredita. Por que eu não tenho dinheiro? Porque você não acredita que é possível. Por que Jesus fez milagres e eu não consigo? Responde para mim, qual que é o nome mais poderoso de todos? O nome mais poderoso de todos os nomes. É o nome de Jesus, concorda? E ele fala assim, ó, com a sua fé, obras maiores que a minha fará. E aí você tem o nome mais poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Você tem o poder. Quando você fala esse nome, é o nome do Todo-Poderoso. Só que daí você vai orar para o enfermo e ele não é curado. Por que acontece isso? Por que não funciona esse nome na sua boca? Se ele é o nome mais poderoso de todos os nomes. Exatamente porque você não acredita. Você não acredita, mano. Você não acredita. Não acredita. Eu vou falar pra você, se um macumbeiro olhar pra você hoje e falar assim, ó, eu fiz uma macumba pra você. Sabe o que eu vou fazer? Chutar a macumba. E se tiver dinheiro lá, eu vou pegar e doar pra alguém ainda. Eu não vou usar o dinheiro. Mas eu vou doar pra alguém. Por quê? Eu não preciso de dinheiro de macumba. Eu tenho um Deus todo provedor, todo poderoso, que é dono do ouro e da prata. Ele me dá o dinheiro que ele quiser me dar. Eu não preciso de dinheiro de macumba, mas tem alguém precisando, então eu vou pegar e vou dar pra alguém. Entende? Mas por que você acredita se o macumbeiro falar, eu fiz uma maldição contra você? E aí você vai e acredita. Por quê? Porque o seu cérebro, ele reage ao medo mais do que ele reage à fé. Olha isso. Por quê? Porque a macumba você tá vendo, agora Jesus você não tá. E é mais fácil acreditar naquilo que eu vejo do que naquilo que eu não vejo. Logo, você acredita na macumba e não acredita em Jesus, mano. Tem cabamento uma coisa dessa? Não tem cabamento. Como que é possível isso? É a mesma coisa que eu tô falando aqui. Eu tô te falando o seguinte, você pode. O que você quer da sua vida? Você pode, mano. Você quer fazer venda de um produto online acima de R$1.000? Você pode. E se alguém falar que você não pode, manda aí tomar no toba. E sai de perto dessa pessoa. Por quê? Não esteja perto de gente que não acredita em você. Saia do lugar que você mora, sai de onde for que tiver que sair. Se não acredita em você, não esteja perto. E aonde que você tem base bíblica para falar isso, Luiz? Eu tenho base bíblica para falar isso se eu não me engano, foi Pedro que falou. Não andeis em julgo desigual. O que quer dizer isso? É pra você não, o gordo não casar com o magro? Também. É pro crente não casar com ateu? Também. E crença e ateísmo é a mesma coisa que eu tô te falando aqui. Se você acredita, você é crente. Se você não acredita, você é ateu. Se você acredita nos seus projetos, nos seus sonhos, você é crente nos teus projetos, nos seus sonhos. Você crê nisso. Agora, se uma pessoa não acredita, ela é ateia. E aí, o que acontece? Se uma pessoa é ateia, ela vai ficar te falando assim, não pode, você não pode. Você vai perder tempo ouvindo ela e correndo o risco de baixar a frequência. Para, mano, abandona. Sai de perto de gente que não acredita nos seus sonhos e nos seus projetos. Isso é crucial. Depois que elas vê o resultado, se ela quiser chegar perto e você quiser a presença dela, se junta de novo. Mas se tiver fora desse contexto, manda embora. Não esteja perto de gente assim. Detalhe, tá? Anota uma coisa que é muito importante. Fuja, não esteja perto de pessoas quebradas financeiramente e emocionalmente. Não esteja perto. Por quê? Porque emoções são mais contagiantes do que o Covid-19. O Covid-19 era contagiante? Você chegava perto de uma pessoa, pum, o ar dela pegava em você, pronto, você estava com Covid e corria o risco de vida. Emoções é pior do que isso.
As emoções são contagiantes. Se uma pessoa tá com raiva, ela vai te deixar com raiva. Se ela tá com medo, ela vai te deixar com medo. Se ela tá confiante, se ela acredita, se ela tem múltiplos milhões de energia, você vai pegar isso. Então, é só decidir perto de quem você vai ficar. Se você tá perto de gente rica, você vai ficar rico. Se você tá perto de gente pobre, você vai ficar pobre. É só olhar. Poucas pessoas conseguem ficar ricas na favela. Não é menosprezando, nem tirando, nem com nada disso. Mas esse é um fato. Por quê? Por conta da energia envolto daquele lugar. E pessoas, para ficarem ricas, precisaram sair da favela. Flávio Augusto da Silva é um deles. Tiago Brunet é um deles. E vários outros que eu podia falar. Lázaro do Carmo, que foi o gestor do Silvio Santos por anos e anos. É multimilionário hoje, mas precisou sair da favela. Você precisa sair de lá. Eu nasci e fui criado em um lugar de 5 mil habitantes. Pessoas ricas não tem lá. Não tem gente rica de dinheiro, tá? Pode ter pessoas de bem, pessoas trabalhadeiras e tal, mas rica de dinheiro não tem. Não tem. Então o que eu precisei fazer? Eu precisei ir para um lugar onde eu podia vislumbrar isso, eu podia ver isso, eu podia me conectar com pessoas que tinham aquilo que eu queria. Por quê? Porque é só elas me falar uma coisinha que, pum, podia mudar todo o meu jogo. E foi isso que eu fiz de uns meses pra cá, que eu comecei a fazer. Eu comecei a pagar da onde eu tinha e da onde eu não tinha, pra estar perto de gente, pra estar conectado com gente, pra estar ouvindo gente, pra estar pegando a frequência e a energia dessas pessoas. Por quê? Porque aí a minha energia sobe e aí o dinheiro começa a correr atrás de mim. Ele me vê, ele fala assim, ali tem energia, vamos! Parecem uns esfomeados. Entende? E aí eu posso fazer o que eu quiser, que o dinheiro ele não consegue, ele consegue me achar. Eu posso se esconder debaixo da cama, dentro do banheiro, eu posso ir para onde eu quiser. O dinheiro vai me achar. Ele vai me achar. Por quê? Porque eu conectei na frequência do dinheiro. Eu assumi a mentalidade do dinheiro. É isso que você precisa fazer. Quer ficar rico? Quer ganhar muito dinheiro, múltiplos milhões de reais? Quer fazer venda de low ticket, de high ticket? Vendas acima de R$1.000 na internet que seja? É só você conectar na frequência do dinheiro. Eu fiz a minha primeira venda high ticket em 21 dias, aparecendo. Faz 21 dias que eu tô aqui. Detalhe, eu tinha, há 2 semanas atrás, eu tinha 1.900 seguidores no Instagram. Eu já tô com 3.000, quase 3.500. Em 2 semanas eu subi mais de 1.000 e poucos seguidores. 1.500 seguidores em 2 semanas. E eu tinha 1.900 seguidores há, sei lá, 3 anos já. E em 2 semanas, o que aconteceu? 1.500 seguidores a mais eu tô. Por quê? Porque eu subi a frequência, eu subi a energia, eu comecei a falar o que queima no meu coração, comecei a fazer live, não tem ninguém assistindo, foda-se, não tô nem aí, eu vou falar aqui, deixo gravado, alguém assiste depois, faço corte, faço picote, baixo do Instagram e coloco no YouTube, eu faço qualquer coisa, eu tô aqui pra falar, eu vou falar, vou treinar o algoritmo do Instagram ao meu favor, vou treinar o TikTok ao meu favor, e tudo vai colaborar ao meu favor. E quer base bíblica pra isso também? Tem também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo trabalha a seu favor. O Insta trabalha a seu favor. O TikTok trabalha a seu favor. O YouTube vai trabalhar a seu favor. O diabo vai trabalhar a seu favor. Tem uma história muito massa, que ela fala o seguinte. Tinha um cara que estava precisando muito de uma cesta básica, estava passando dificuldade, muita dificuldade e tal. E aí ele ligou na rádio. E a rádio estava ao vivo e ele ligou na rádio. Ô, seu da rádio, tudo bom? Oba, boa noite. Você está na rádio FM Tupi-Guarani. E aí ele começou a falar, então, rapaz, eu tô passando muita necessidade, né? Eu moro na rua tal, no número tal. Se alguém puder me ajudar, que Deus abençoe muito, tá? Desde já, se alguém puder me ajudar. Então tá bom, que Deus abençoe, que dê tudo certo. Se alguém aí tá ouvindo, puder levar uma cesta básica lá pro amigo no endereço tal, tal, tal. Pronto, desligou, passou. Aí, uma pessoa tava andando de carro e ela escutou essa rádio. E ela falou bem assim, eu vou levar uma cesta lá, mas eu vou falar que foi o diabo que mandou eu levar. Vamos ver o que esse cara vai falar. Porque ele tá falando, né, que negócio de Deus, não sei o quê, eu não acredito em Deus, então eu vou falar que foi o diabo que mandou eu levar, só pra causar uma intriga.
E aí esse cara, mano, essa história é muito massa, velho. É muito massa. Você não vai esquecer nunca mais. E aí o que esse cara fez? Esse cara levou a cesta básica lá pro amigo que tava passando necessidade. E aí, quando ele chegou lá, ele bateu na porta, toque, toque, toque. E aí o cara saiu lá todo feliz, né? Pô, ganhei uma cesta básica, tava precisando muito, ganhei uma cesta básica e tal. E aí, pegou a cesta básica e não falou nada pro cara, só falou assim, ó, muito obrigado, né? Deus abençoe e tal. Aí, o cara que levou a cesta, ele perguntou assim, mas você não quer saber quem que mandou eu trazer essa cesta aqui? Aí o amigo que tava precisando, passando necessidade, falou bem assim, ó, não, não precisa não, sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer, ele usa até o diabo. Até o diabo trabalha a seu favor, mano. Se você assumir a sua verdadeira identidade, você é filho do Deus vivo, você tem a presença do Espírito Santo dentro de você, você tem um espírito, se você tá vivo, você tem um espírito, e não tem, o diabo não tem espírito dele. O diabo não tem espírito dele. Todos os espíritos são de Deus, mano. E quando ele te chamar, o espírito vai voltar para ele. O seu corpo vai voltar para a terra. E a sua alma vai ser julgada, condenada ou absorvida. Entende? Então você tem um espírito dentro de você. Se você tem um espírito dentro de você, acredita em você, mano. Acredita que todas as coisas vai cooperar ao seu favor. Tudo. Todas as coisas. O que tá fora de todas? Nada tá fora de todas. Até todo mundo vai trabalhar a seu favor. Tudo e todos vai trabalhar ao seu favor. Por quê? Porque você ama a Deus. Então, o primeiro passo é isso. Ame ao Senhor. Ame a Deus. E Ele vai colocando ferramentas, pessoas, entendeu? No seu caminho, na sua frente, para te orientar, para pegar na sua mão, para te ajudar. E talvez eu seja uma dessas pessoas. Ah, mas quem que é você para me ajudar, Luiz? Eu sou uma pessoa que já usou crack, já usou muita cocaína por anos e anos, fumou cigarro por 11 anos, fumou baseadinho, já bebeu muita cachaça, bebia álcool puro, temperado, aquele álcool que as senhorinhas temperam com caroço de abacate para passar em ferida. Olha como que era isso, mano! Não, isso aqui é o mais sensacional de tudo, né? Você tem noção de que as pessoas antigamente faziam álcool temperado para quando ela se machucasse? Ah, mano, pelo amor de Deus! É muita loucura isso. Você faz esperando que vai se machucar. E o que acontece? Você se machuca. Você compra um monte de remédio e deixa em estoque em casa. O que acontece? Fica doente e precisa usar o remédio. Entenda de uma vez por todas. Tudo aquilo que você compra, tudo aquilo que você faz, tá falando alguma coisa pro mundo. E o mundo vai obedecer, porque o mundo obedece às pessoas. O mundo obedece às pessoas. Quer uma prova disso? O Senhor fez Adão, fez a Eva e falou pro Adão assim, ó, você vai governar. Olha o que Deus falou pra Adão, mano. E, mana, Deus falou o seguinte pra Adão. Adão, você vai governar sobre os animais, sobre as plantas, sobre as aves, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre toda a terra. Toda a terra. Então você, homem, e você, mulher, você foi feito para governar sobre todas as coisas. É só você entender isso. Então quando você faz... Tem alguém me ligando aqui, peraí. Então quando você faz um álcool temperado esperando que vai se machucar, você vai se machucar. Quando você guarda dinheiro para uma urgência, para uma emergência, para um médico, você vai precisar usar o dinheiro para isso. Para de ser louco, mano. Que pensamento idiota de guardar dinheiro para uma emergência. Foda-se a emergência, eu não vou precisar de emergência. Para com isso, mano. Eu não fico doente há 3 anos, não pego gripe. Eu não peguei Covid-19 no meio do Covid-19. Todas as pragas fogem de mim, sabe por quê? Porque na palavra está escrito, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda. E eu prefiro acreditar na palavra do que em qualquer porra de Covid-19, de emoção negativa, de macumba, de qualquer coisa. Eu confio na palavra, mano. Sabe por quê? Porque eu confio nele. Eu confio na Bíblia.
E o que a Bíblia fala é verdade, pronto e acabou. Sabe por que é verdade? Porque já há milênios existem pessoas tentando desmentir a Bíblia. E ninguém nunca conseguiu. Cientista, teólogo, não sei o quê, viajou não sei para onde e veio falar que não conseguiu desmentir a Bíblia. Pessoas completamente capazes, estudadas e se aprofundaram muito tentando desmentir a Bíblia e não conseguiu. Entende? Não consegue desmentir a Bíblia. Então eu acredito nisso. Por quê? Porque ela é a verdade. Por que ela é a verdade? Porque nunca ninguém conseguiu desmentir. Então, enquanto ninguém desmentia, enquanto as pessoas não desmentem a Bíblia, ela é a verdade. Se alguém chegar um dia e falar assim, ó, isso aqui eu consegui comprovar, tá provado, isso aqui que tá na Bíblia é mentira. Eu vou parar de acreditar na hora. Se ela mostrar a prova. Porque eu sou uma pessoa racional e matemática e lógica. Eu tenho um cérebro igual você. Eu sou racional também. Eu penso também, será que não é mentira? Mas eu vou estudar. Eu vou pegar os fatos, os estudos, a verdade. Eu quero saber a verdade. A Bíblia é verdade? Se é verdade, eu vou acreditar e ponto final. E o que a Bíblia fala? Nenhum mal te sucederá e prega, nenhum chegará na sua tenda, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. É isso que eu acredito. E pronto, e acabou, mano. Tudo posso naquele que me fortalece. E olha, Salmos 23, lá no último versículo do Salmos 23, fala o seguinte: e a bondade e a fidelidade te acompanharão, te seguirão todos os dias da sua vida. Mano, é isso que eu vou gravando dentro de mim, entende? Nenhum mal consegue me alcançar, mano. Se alguém vir tentar fazer um mal contra mim, ele vai bater o carro, ele vai capotar de acidente, ele vai rachar a moto no meio, vai acabar a gasolina, vai furar pneu, vai virar um regaço, ele não vai conseguir me atingir, sabe por quê? Porque podem 1.000 cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ah, você tá falando do quê? De igreja, Luiz? Não tem nada de igreja aqui, eu tô falando de palavra, de Bíblia, entende? Religião, existem 6.000 religiões, baseadas todas na Bíblia. E aí tem a congregação, tem a católica, tem a evangélica, tem a pentecostal, tem a presbiteriana, tem tudo. É isso, irmão. Vai vir por um caminho e vai fugir por 7, tio. Entendeu? Por quê? Porque eu acredito naquilo que eu tô falando e naquilo que eu vivo. É isso que eu vivo, entendeu? E pronto, acabou. E é o que eu tô falando pra vocês aqui. Acredita em você. Você pode, mano. Todas as coisas. Por quê? Porque é ele quem te fortalece. Ah, mas como que eu sei que é ele que me fortalece? Você tá vivo? É porque ele não tomou o espírito de você ainda. É ele que tá te fortalecendo. Porque vai chegar um dia que ele vai falar assim, ó. Ele vai puxar o espírito dele de novo. Entendeu? Vai chegar um dia que ele vai puxar o espírito de novo pra ele. E aí o que vai acontecer com você? E aí o seu corpo vai virar pó de novo. E o espírito voltou pra ele. Mas tem uma coisa que vai ser julgada. E aí ela vai ser ou condenada ao inferno ou condenada à salvação. Entenda, o inferno é só um, mas o céu existe, lá no céu existe a salvação e existe o reino. Existem os governantes do céu também. Existe gente que vai governá-la no céu. Já ouviu falar disso ou não? Existe o paraíso. Quem tá salvo? O que precisa fazer, Luiz, para ficar salvo? Para chegar para ir pro paraíso? O que eu preciso fazer? Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e ser batizado nas águas. Pronto. Pronto. Se você fizer isso, você tá salvo. É isso que a palavra fala. Agora, para ir para o reino, é diferente. Você precisa fazer coisas a mais. Aqui na terra. Para depois que você morrer, você ir para o reino, que é um lugar diferente do paraíso. Entendeu? O paraíso é um lugar onde vai ser tudo muito bonito, muito gostoso, frutas, não sei o quê. E o reino é um lugar onde vão ficar só os governantes que governaram aqui na terra. Entendeu? Então é muito profunda a palavra, mano. E assim, a palavra, ela fala muito sobre dinheiro. E você precisa ter dinheiro, mano. Você precisa, sabe por quê? Porque o dinheiro, ele é um dos pilares de toda vida. Ele é um dos pilares. Sem dinheiro, você não compra arroz pra você comer, você não compra nada, mano. Você não compra nada. Sem dinheiro, você não compra roupa. Sem dinheiro, você não compra uma moradia, velho. Uma moradia. Fica sem pagar o aluguel pra você ver, mano. O que acontece?
você vai você vai morar debaixo da ponte. Entendeu? Se você ficar sem pagar aluguel, se você não tem uma casa própria, você mora de aluguel e ficar sem pagar o aluguel, o dono da casa não quer nem saber, mano. Ele vai te pôr pra fora. Ele vai colocar uma ordem judicial, vai chegar a polícia, os guardas, tudo aqui tirando as coisas suas de dentro de casa e pronto, acabou. Então, o dinheiro é necessário pra tudo, mano. Pra tudo. O dinheiro é necessário pra tudo. Se você não paga aluguel, adivinha o que acontece? Você é despejado. Se você não faz compra, adivinha o que acontece? Você passa fome. Se você não tem dinheiro, você tem que trabalhar de a pé. Por quê? Não dá para colocar combustível. Não dá para comprar carro. Não dá. E se você não tem dinheiro, para ir mais fundo ainda, você tem que andar descalço. Se você não tem dinheiro, você não dá nem para tomar. Você tem que tomar banho no rio. Quem já tomou banho de rio? Se você não tem dinheiro, você tem que tomar banho no rio, mano. Por quê? Quem não tem casa não tem chuveiro. Quem não tem chuveiro não pode tomar banho no chuveiro. Tem que tomar banho no rio. Se você não tem dinheiro, você tem que caçar pra você comer. Pega o estilingue, pede dinheiro emprestado pra alguém, compra tripa de mico, pega o elástico, vai na borracharia, pede o elástico pra alguém, vai lá no mato, corta a forquilha. Eu já fiz estilingue já, mano, muito estilingue. Faz estilingue e vai caçar pombinha, tio. Entendeu? Por quê? Porque não tem dinheiro, não pode comprar nada, não pode comer, não pode morar, não pode beber, não pode tomar banho, não pode andar de carro, não pode fazer nada. Você precisa de dinheiro. Como que vive sem dinheiro? Como que vive sem dinheiro? Tá, Luiz, mas como que faço pra ganhar dinheiro? Fica comigo, mano. Me segue. Me segue. Siga-me os bons. Por quê? Porque é isso que eu vou ensinar, é isso que eu vou instruir. Mas quem que é você? Não é tudo. Não é tudo. Mas é muita coisa. Você falou tudo agora, irmão. Isso é verdade. O dinheiro não é tudo, mas é muita coisa. É muita coisa, mano. Dinheiro traz felicidade? Não traz felicidade. Mas a falta dele traz um ódio, uma raiva, não sei o que, dá vontade de, mano, fugir quando não tem dinheiro. Dá vontade de se esconder, de pular numa ponte. Olha isso. Por quê? Porque o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz uma tristeza absurda, mano. Você que é pai, você que é mãe, olhar pro seu filho pedindo as coisas pra você não poder comprar. Existe tristeza mais profunda que essa? E eu sei porque já aconteceu comigo. Você ir no mercado, mano. Mano do céu. Ô mãe, me segue, por favor. Então, você tá entendendo? Até esqueci o que eu ia falar aqui. Mas é isso. É assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. Visibilidade restrita por 10 minutos. Fui restrito aqui, porque eu falei negócio de... Falei umas coisas muito profundas. E aí, fui restrito. Por 10 minutos. Não tem problema. É um sinal que eu preciso falar pra você que tá aqui. E já tá acabando. Gente, eu tô 1 hora aqui já. Vocês têm noção disso? Ô, Arthur, essa é uma conta extremamente comercial, irmão. Dá uma olhada lá pra você ver. Eu não sigo ninguém, mas por quê? Porque ela é comercial, tá? A minha conta é comercial. Senão eu já ia seguir você já, mano. Essa conta é voltada pra fazer riqueza, pai. E sabe o que acontece, irmão? Eu vou até dar um conselho pra vocês que estão aqui. Olha no meu TikTok, olha no meu Instagram, quantas pessoas eu sigo. Isso é extremamente importante para você que quer construir riqueza, mano. Você quer ganhar dinheiro? Isso que eu vou falar agora é muito importante para você. Dá uma olhada quantas pessoas eu sigo. Por quê? Porque o meu tempo é muito precioso. E às vezes eu tô precisando de uma coisa, eu vou lá, eu abro e eu entro diretamente no meu perfil e eu já vejo as pessoas que eu preciso ver. Eu vou olhar o stories, cara, é incrível. Eu acho que eu sigo 13 ou 14 ou 15 pessoas no meu Insta só. E aí eu começo a ver stories, em 2 minutos eu já vi todos. Aí eu vejo algumas pessoas que fica tipo assim, hora vendo story das pessoas. Não faz sentido, você tá perdendo seu tempo, mano. Você tá perdendo seu tempo. Para de perder tempo, mano.
Tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais valioso do que o dinheiro. Entendeu? Pega esse tempo que você tá vendo stories de pessoa que não tem nada a ver, que não vai te ajudar em nada, e vai ler um livro. Vai assistir um podcast. Vai se conectar com alguém. Vai viajar de trem ou de ambulância para algum lugar. Para você estar perto de gente que já tem aquilo que você quer ter. Entende? Não bobeia, mano. Não bobeia. Não perca tempo de vida. Tempo é precioso, mano. Olha pra você ver, um ano já se passou, mais um ano já passou, e você não conseguiu o resultado que você quer da sua vida ainda. E eu vou falar uma coisa pra você aqui. Tem outro ano começando daqui a pouco. Será que no ano que vai começar daqui a pouco, você vai conseguir alcançar o resultado que você tanto quer? Será? Ah, Luiz, eu vou. Falar não é suficiente. Você tem que fazer, mano. Falar, só falar não é suficiente. Você tem que fazer o que eu tô falando aqui. Vá, chega, leia livro, ouça podcast, chega perto de gente poderosa, rica. Só essas pessoas podem te ensinar a fazer riqueza. Ah, mas será que é possível? Todo mundo pode ser rico, Luiz? Não. Só as pessoas que fizer o que eu tô falando aqui. Porque para ser rico você tem que deixar de ser qualquer um. Você tem que deixar de ser qualquer pessoa. Você tem que se transformar pela renovação da sua mente. Mano, isso aqui, ó. Dá 3 tapas na sua cabeça agora, vai. Pra você nunca mais esquecer. Isso aqui é muito importante, então cuida disso. Cuida disso. Isso aqui, uma cabeça boa, um coração limpo, leve, que libera perdão. Não morre nem com câncer. Eu conheço uma pessoa que ela já passou por câncer. Câncer maligno, foi desenganada pelo médico e o regaço. Isso já faz mais de 20 anos, ela tá viva. Tá viva. E essa pessoa é minha mãe. Mas por que ela conseguiu vencer o câncer? A enfermidade, conseguiu vencer tudo isso. Porque ela tem um coração limpo. Ela não guarda rancor, ela não guarda mágoa, ela perdoa todo mundo. Então, se você tem uma doença, uma enfermidade, a maioria das enfermidades vem das suas emoções, vem do seu coração, que está segurando um monte de sujeira. O seu coração, ele é como se fosse um rio. E quando você é uma pessoa que guarda tudo, você é como se fosse um rio que tem uma rede bem no meio, assim, ó. E aí a água limpa vai embora. E a sujeira vai ficando a sujeira, vai ficando a sujeira, vai ficando a sujeira. Daqui a pouco não é um rio mais. Isso se transformou em um bosteiro. Entendeu? Deixa eu ver o que o TikTok tá preparando pra mim agora. A live terminará em 5 minutos. Faça esse quebra-cabeça. Deixa eu fazer o quebra-cabeça. Já faz 1 hora que eu tô aqui, turma! Mas eu nem comecei a falar nada ainda. Eu tenho tanta coisa pra dizer. Já ouviu falar que tem uma música muito famosa que fala assim, ó. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Eu tenho tanto pra falar, mano. Eu já tô 1 hora aqui e não falei nada ainda. Não falei nada ainda. Entendeu? E vambora. Então já chega, né? Amanhã eu tô aqui de volta. Se você quer prosperar, quer fazer riqueza, quer conselho, já me segue. Já me segue, fica comigo. Amanhã eu tô aqui de volta. Essa live tá terminando porque já tem 1 hora que eu tô aqui falando. Já tem, a esposa já tá ligando, a turma já tá atrás aqui. Preciso dar uma prova de vida pra eles. Mas eu tô à disposição, por enquanto. Não sei até quando que eu vou ficar aqui fazendo tudo isso, entregando, fazendo um monte de coisa. Daqui a pouco eu paro. Mas enquanto eu não paro de entregar tudo que eu tenho, todas as minhas experiências, todo o meu conhecimento, toda a minha expertise, todos os meus contatos, meu network, enquanto eu tô entregando pra você, pegue, mano, pegue e aproveite, porque daqui a pouco eu não tô aqui mais. Eu tô falando pra vocês, eu já vendo produto na internet desde 2020, sem aparecer. Agora eu resolvi aparecer, já fiz a minha primeira venda high ticket, acima de R$1.000. Uma mentoria 1 a 1. Eu vou fazer um lançamento daqui a pouco. Vou ajudar muita gente a sair do caos, a sair do buraco, a sair da desgrama, a sair da tentativa,
a sair desse poço que você tá. Eu vou ajudar muita gente nesse lançamento que eu vou fazer. Você pode ser um deles. Eu vou te ensinar como que você faz para sair do caos, para sair do fundo do poço, como que você faz para fazer dinheiro rápido. Eu vou te ensinar, eu tenho muita coisa para te ensinar. Só que eu vou te falar uma coisa, você tem que aproveitar rápido, porque daqui a pouco eu vou parar com isso. Eu não vou ficar aqui para sempre, daqui a pouco eu coloco de novo. Eu tenho família grande, tenho 4 filhos para cuidar, entendeu? Eu tenho vários negócios para cuidar aqui no mundo físico, no mundo real. Então, enquanto eu estiver entregando aqui, aproveita. Depois que eu parar, não dá tempo mais. Entendeu? Essa pode ser a sua oportunidade. Eu estou aqui como um bombeiro que veio te resgatar do fogo. Você tava no fogo, tá tudo pegando fogo aí, tá um caos aí sua vida. E eu vim aqui para te resgatar. Eu tô aqui para te resgatar, para entregar tudo que eu tenho enquanto eu estiver aqui. Daqui a pouco eu não vou estar mais. Então aproveita. Pega a oportunidade agora, me segue agora, vem andar junto agora, cola do lado agora. Daqui a pouco não dá tempo mais. Ó, já tô com 2 restrições aqui. Meu Deus do céu. Por algumas audiências. Ixi. Saúde mental. Agora foi por saúde mental. Saia do caos. Tô nem aí pra restrição. Se eu fui restringido é porque eu preciso falar com você que tá aqui agora, mano. Entendeu? Eu não preciso falar com gente, com outros públicos. Eu preciso falar com você que tá aqui agora. É por isso que eu fui restrito nessa live. Eu não vou deixar de falar o que eu tenho que falar. Se bloquear essa conta, eu vou arrumar outra conta e vou aparecer de novo, porque eu não desisto de você. Enquanto eu estiver aqui. Pega na minha mão. E se pegar na minha mão, eu não vou te soltar. Vem andar junto. Eu vou te ensinar a fazer dinheiro no mundo físico, na internet. Eu vou te ajudar nas tuas emoções. Eu vou usar tudo que eu tenho, todas as experiências, todos os traumas que eu consegui ressignificar. Vou usar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para te ajudar. Entendeu? Então me segue e vamos junto, porque juntos nós somos mais fortes. Amanhã tem live. Não sei que hora, não sei. Mas fica de olho. Me segue no Instagram. Talvez a live até caia agora aqui, não devia ter falado isso, né? Isso que não pode falar, né? Tudo. Ah, pra merda também esse trem, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Tudo que é restringir, gente. Não posso nem falar coisa boa, só tô falando coisa boa aqui, mano. Mas não pode também. Pelo amor de Deus, né? Mas vambora. O Maestro, @o Maestro BR. @o Maestro BR em todas as plataformas. Mais fácil assim, né? Não precisa nem falar o nome da plataforma. Em todas. É lá no de vídeo, é lá no de history, é lá. Todo lugar. Eu tô como o Maestro BR. Me acha, me segue, cola junto. A gente tá crescendo muito rápido. De ontem pra cá eu ganhei mais de 500 seguidores no Instagram. Falei de novo, caramba. Eu preciso começar a me policiar nisso. Eu preciso não, eu já comecei. Eu não vou falar mais isso. Você não vai ver eu falando isso mais. Tá vendo? É assim que as pessoas ricas fazem. Elas tomam a decisão na hora. E pronto, e acabou. Você não vai ver eu fazendo isso mais. E quando eu dou uma ordem, eu não tô dando uma ordem pra ninguém. Só pra mim. Entendeu? Eu tomei a decisão, pronto e acabou, cara. Pronto e acabou, amiga. Não volto atrás mais. Não arrego mais. Não solto mais. Eu vou até depois que acabar. Entendeu? Por que as pessoas não têm resultado? Porque elas são arregonas, elas desistem fácil. Vê a primeira dificuldade que é voltar pra trás, eu não. Tá difícil? Aí que eu vou quebrar no peito mesmo. Eu vou treinar mais peitoral pro meu peito ficar mais forte. Por quê? Quando ficar difícil, eu vou quebrar no peito. Entendeu? É assim que as pessoas ricas agem. É assim que as pessoas ricas tomam decisões. Na hora. E vai até depois que acabar. Quer uma prova disso? Henry Ford. Henry Ford foi uma prova disso. Quando resolveu fazer os motores V8. Ele já tinha um motorzinho fraquinho que funcionava, mas não, ele resolveu fazer os motores V8. Todo mundo falou, não sei o que, eu sei o que. Conseguiu vencer. Tem o Mustang V8 até hoje. 2026, inclusive. Brabo, inclusive, hein? Mas ele foi o primeiro, e aí depois veio vários. Veio a Volks fazendo a Amarok, V6, daí. Então tome decisões. Elon Musk foi até depois que acabar.
Ele tomou uma decisão. Eu vou fazer um foguete que vai e volta. Eu vou fazer a porra de um foguete que dá ré. E aí ele explodiu 2 foguetes. E aí ele foi de all-in, mano. Ele tinha os últimos milhões de reais. E ele falou assim, eu vou enfiar esses últimos milhões de reais que eu tenho nesse último foguete. Se não der certo, eu viro um mendigo. Eu viro um pobretão, um endividado. Não tô nem aí. Mas eu vou enfiar, porque eu acredito em mim. Pessoas ricas acreditam nelas. E vai até depois que acabar. O que é, Elon Musk? O que deu, cara? Olha isso, mano. Olha o risco que o cara correu de perder os seus últimos milhões de reais. Mas ele foi e enfiou o dinheiro lá, mano. E falou assim, se não der certo agora, acabou. E aí o que aconteceu? Nós fomos obrigados a parar de usar uma frase que fala assim, ó, foguete não dá ré. Por quê? Porque um cara tomou a decisão. Ele resolveu fazer acontecer. E aí ele foi lá e fez. Até depois que acabar. Hoje em dia existe foguete que dá ré. Por quê? Porque o cara tomou a decisão e foi até depois que acabou, mano. Entenda isso. Lamborghini é outro cara. Lamborghini é outro cara. Ele quis criar um carro e aí todos os engenheiros, todo mundo falou pra ele que aquele motor era impossível de ser feito. E aí ele falou assim, o impossível é só uma questão de opinião. Eu quero isso e pronto e acabou. O que aconteceu? Fizeram o motor. Todo mundo que é rico, que é bem sucedido, que é bilionário, que é multimilionário, que tem grandes negócios, que tem grande fortuna. O cara tomou a decisão e falou assim, foda-se o que todo mundo fala pra mim, eu vou fazer e pronto, acabou. Entendeu? É assim, mano. Tem até uma historinha que é bem popular, que fala mais ou menos sobre isso. Que fala o seguinte, eu não lembro se era um sapo, não lembro o jeito que era certo, mas eu sei que alguém tentava fazer alguma coisa nessa história. E aí tinha uma pessoa falando assim, ei, você não pode, você não pode, você não pode. Só que esse alguém era surdo e não escutava o que a outra pessoa estava falando. E aí ela pegou, chegou e pronto, acabou. Então quando você tomar uma decisão, cale todas as vozes que falam que você não pode. Seja a sua voz, seja a voz do seu cônjuge, seja a voz dos seus filhos, seja a voz da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Foda-se a opinião de qualquer pessoa, mano. Assumiu a responsa, falou que ia fazer, quebra tudo que tiver que quebrar, gasta tudo que tiver que gastar, leia o que tiver que ler, estuda o que tiver que estudar. Depois que você fizer tudo isso, você vai conseguir. Enquanto você não fizer tudo isso, você não vai conseguir. Enquanto você não for de all-in, enquanto você não falar assim, ó, agora, se não der certo agora, pronto, acabou. Pra mim. Se agora não der certo, acabou pra mim. Quando você não fizer isso, não tomar esse tipo de decisão lá no limite, ou melhor, lá depois do limite, você não vai conseguir ter resultado. Você não vai conseguir ter resultado enquanto você não for depois do limite. O sucesso mora depois do limite. Antes do limite, não tem sucesso. Sabe por quê? Porque todo mundo vai até o limite. Até o limite todo mundo tá indo. Mas só os poderosos vai até depois do limite. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. Ah, Luiz, mas é muito difícil começar um negócio, né? Eu não tenho dinheiro. Sabe qual que é o país mais rico do mundo? Alguém sabe qual que é o país mais rico do mundo? Esse país se chama Estados Unidos da América. Esse é o país mais rico do mundo. Agora me fala uma coisa, qual que é o país mais endividado do mundo? Estados Unidos da América. Por quê? Porque a dívida está completamente ligada ao sucesso. Não tem como fugir disso. Todo mundo que é multimilionário, multibilionário, os caras fazem aportes. Os caras pegam dinheiro emprestado, os caras fazem um regaço e usam o dinheiro e trabalham o dinheiro dos outros e não quer nem saber e vambora, mano. Então, se você quer começar um negócio, eu quero começar um negócio, mas eu não tenho dinheiro, eu quero investir em mim, mas eu não tenho dinheiro. Empreste alguém, empresta o banco. Só faz uma coisa. Por você. Investe em você. Quando você fizer isso,
Você vai explodir na sua vida. Vum! E eu vou te falar, é mais fácil do que você imagina. Ganhar dinheiro, fazer o dinheiro correr atrás de você, é mais fácil do que você imagina. Fazer múltiplos milhares de reais é muito simples. É muito simples. Então tá bom. Um beijo no seu coração. Amanhã eu tô de volta. Me segue lá na outra plataforma do History. Me segue na plataforma dos vídeos. O Maestro BR. Um beijo no seu coração. Amanhã eu tô de volta, hein? Abraço! Tchau, tchau. Já tá me seguindo? Dá uma olhada aí.